Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês, turma? Eu espero que sim. Nós vamos começar agora, a partir dessa videoaula, a trabalhar aí os conteúdos que nós vamos e temos que trabalhar aí durante o nosso ano letivo, tá bom? Vamos começar aí com um gênero textual, a fábula. Você já ouviu uma fábula? Tenho certeza que já. Mas você conhece esse gênero textual? Você conhece as características desse gênero literário? Nós vamos trabalhá-las aqui, iniciar, o trabalho dessas características, desse gênero textual nessa aula, tá bom? Então é muito importante que você assista com atenção. Se você quiser anotar as partes mais importantes dessa aula no seu caderno, pode com certeza, tá bom? Para você ir lembrando, tá bom? Porque a partir de agora, isso que nós trabalharemos será cobrado nas revisões, será cobrado na avaliação, tá bom? Então é muito importante você prestar muita atenção, fazer as atividades aí que forem solicitadas durante esse bimestre, porque agora nós estamos realmente começando aí o primeiro bimestre. Nós tivemos aí algumas aulas de projetos, apresentações, que fazem parte, obviamente, mas agora vamos começar com o conteúdo do livro. Tanto que se vocês pegarem o livro de língua portuguesa, o primeiro conteúdo é o quê? Fábula. Nós já vamos ter contato aí com algumas fábulas, vamos fazer leitura, interpretação. Mas antes de passarmos aí propriamente para essa prática de leitura, nós temos que conhecer a teoria, Então vamos conhecer a fábula, o que é uma fábula, qual a sua função, quais as suas características. Então vamos lá. Vamos começar aí justamente com a pergunta que não quer calar, O que é uma fábula? A fábula é um texto basicamente ficcional, ou seja, criado, os elementos ali vêm da fantasia, da criação, da ficção, cujos personagens, na maioria das vezes, são animais. Então, uma característica e fundamental da fábula é que os seus personagens são animais. E esses animais, eles têm características humanas, eles conversam, eles interagem entre si, e aí nós vamos ver isso no decorrer dessa aula de forma mais clara. Outra característica desse gênero é que quase sempre apresenta um ensinamento moral. Outra característica importantíssima da fábula, ela tem uma função, uma intenção moral, ela passa um ensinamento, fazendo alusão a comportamentos humanos por meio de construções metafóricas ou simbólicas. Dessa forma, os animais, metaforizados a partir das condutas humanas, representam nossas virtudes ou vícios. Portanto, os animais, que são os personagens ali das fábulas, elas vão representar algumas virtudes ou vícios. Por exemplo, nós podemos ter ali a raposa, que vai representar a maldade ou a astúcia. Nós temos ali, por exemplo, uma coruja, que ela vai representar a sabedoria. Nós teremos também um coelho, que ele pode representar também a inocência. Então, esses personagens, eles são bastante simbólicos e representativos, tá bom? Tudo isso aí contribui para essa questão moral da fábula, essa intenção moral da fábula. Características desse gênero. Os animais apresentam comportamentos antropomórficos. Meu Deus, professora, o que é isso? Ou seja, são comportamentos humanos. Então, os animais, eles vão representar, eles vão ter características, os seus comportamentos serão comportamentos humanos. As virtudes, qualidades e defeitos do caráter dos seres humanos são representados por meio do comportamento dos animais. Como eu já mencionei, os animais, eles vão representar ali as virtudes, os comportamentos humanos, tá bom?
o caráter do humano, né, do ser humano, ele será representado ali pelo comportamento dos animais. Pode ter temáticas múltiplas, exemplo, a vitória da inteligência sobre a ignorância, a vitória da bondade sobre a maldade, enfim. Então, nós temos aí diversos temas. A manifestação de personagens tipos, pois os personagens representam atitudes de um conjunto de pessoas. Exemplo, a formiga pode representar pessoas trabalhadoras, a cigarra pode representar pessoas irresponsáveis, etc. Nós fizemos essa semana uma atividade sobre um trecho do livro Vidas Secas. Lá nós vimos que os meninos, né, as crianças ali não tinham nomes, porque elas representavam ali várias crianças que passavam por aquela situação, certo? Aqui o pensamento é parecido, só que agora nós estamos falando de personagens animais, e esses personagens, esses animais, eles são personagens tipo, eles representam ali um conjunto de pessoas, um conjunto de pessoas trabalhadoras, por exemplo, um conjunto de pessoas irresponsáveis, um conjunto de pessoas raivosas, enfim, isso é personagens tipo. E os animais, eles farão aí esse papel. Há uma lição moral no final da história. Então a fábula, ela tem uma intenção, uma função moral, e aí nós temos a lição de moral no final da história, certo? A pressa é inimiga da perfeição, ou nós vamos ver lá que o mal sempre vence, aliás, o bem sempre vence, o mal sempre é vencido pelo bem, certo? Então isso será identificado ali na lição de moral da fábula, tá bom? A fábula, ela tem uma estrutura. Qual é essa estrutura? Nós temos um narrador, que é quem vai contar a história, a narrativa, ali a fábula é um texto narrativo, e aí nós temos o narrador. O narrador, ele vai ser geralmente em primeira ou terceira pessoa. A manifestação de narrador em terceira pessoa costuma ser mais comum. E o que é esse narrador em terceira pessoa, professora? A terceira pessoa é aquela que observa o fato e narra a partir da sua observação. Ela não faz parte ali da história, do fato que está acontecendo, mas ela observa e conta. Então, a terceira pessoa é como se ela estivesse do lado de fora, observando aquilo que está acontecendo e está contando. Por exemplo, o lobo estava na floresta e, ao avistar o cervo, foi tentar enganá-lo para ser sua presa. Então, observe que alguém, como se alguém estivesse observando aquilo que está acontecendo e contando. Agora, em primeira pessoa, seria aquele personagem que faz parte da história. Por exemplo, se fosse contada pelo próprio lobo. Eu estava na floresta quando avistei um cervo e fui tentar enganá-lo para ser minha presa. Observe que há uma diferença em quem participa, que é a primeira pessoa, e quem apenas observa, né? Então há essa diferença aí de narrador, mas geralmente o narrador é em terceira pessoa, aquela que observa e conta o fato, conta a fábula, né? Personagens. Os personagens são animais com comportamentos humanos, ou seja, antropomorfização. É um nome difícil, grande, mas é fácil de entender o significado. Quando nós temos aí animais com características, comportamentos humanos, tá bom? Tempo e espaço. Em grande parte das fábulas, o tempo é cronológico, tempo do relógio. O espaço costuma ser manifestado por meio de florestas, bosques, etc. Então a fábula, como se trata ali de animais, geralmente ela acontece no campo, na floresta, nos bosques. Inclusive, costuma ser mencionado na própria fábula. Moral. A fábula pode ser estruturada em prosa ou verso, mas lembre-se, é preciso apresentar uma moral explícita ou
implicitamente. Então a moral ela vai estar presente, porque essa é a função da fábula. A fábula tem a função ali de apresentar uma moral. Ela pode estar explícita ali no final da história, na moral da história, mas ela pode estar implícita também. E aí nós vamos identificá-la a partir da nossa leitura e interpretação, entendimento ali do texto, tá bom? Ela pode ser estruturada em prosa ou verso, ela pode conter rimas ali, né, em versos, ou ela pode ser em prosa também, tá bom? Geralmente nós encontramos em prosa. As que nós vamos trabalhar aí no nosso livro, elas são todas estruturadas em prosa. E aqui coloquei para vocês, para nós aqui fazermos a leitura de uma fábula, um exemplo aí de fábula, tá bom? A raposa e o corvo. Outra característica, né, marcante aí das fábulas é que no próprio título nós já temos ali os animais, né, os animais que farão parte da fábula. Então é uma característica também. Não são todas as que possuem o título aí já com o nome dos animais, tá bom? Mas isso geralmente acontece, é comum. Um dia, um corvo estava pousado no galho de uma árvore, com um pedaço de queijo no bico, quando passou uma raposa. Vendo o corvo com o queijo, a raposa logo começou a matutar um jeito de se apoderar do queijo. Com esta ideia na cabeça, foi para debaixo da árvore, olhou para cima e disse: que pássaro magnífico avisto nessa árvore, que beleza estonteante, que cores maravilhosas, será que ele tem uma voz suave para combinar com tanta beleza? Se tiver, não há dúvida de que deve ser proclamado rei dos pássaros. Ouvindo aquilo, o corvo ficou que era pura vaidade. Para mostrar à raposa que sabia cantar, abriu o bico e soltou um sonoro cró. E o queijo veio abaixo, claro, e a raposa abocanhou ligeiro aquela delícia, dizendo: olhe, meu senhor, estou vendo que voz o senhor tem, o que não tem é inteligência. Moral da história: cuidado com quem muito elogia. Nós podemos tirar várias lições de moral aqui dessa fábula, né? Primeiro, essa que está aí já explícita, né? Cuidado com quem muito elogia, né? Outra moral, que nós não devemos ter vaidade, porque se ele não tivesse ficado ali se sentindo tão vaidoso, ele não teria soltado o queijo. Então, nós podemos tirar aí várias lições de moral das fábulas. E a fábula, como eu já disse e reforço aqui para vocês, porque é muito importante vocês entenderem isso, a fábula ela tem uma função moral. Quando nós trabalhamos gêneros textuais, nós trabalhamos as funções. Cada gênero textual tem uma função. A fábula ela tem essa função moral, certo? De passar aí uma lição de moral para nós a partir dos animais, a partir da história aí que é colocada. E são narrativas curtas, geralmente, são bem curtas. E outro detalhe, nós vamos trabalhar aí diversas fábulas durante o nosso ano todo, com o projeto de leitura, tá bom? Junto com o projeto aí da Ruth Rocha, porque nós temos lá um livrinho dela, em que ela conta algumas fábulas. E aí nós vamos trabalhar aí, todo mês nós vamos trabalhar uma fábula desse livro, tá bom? E lá são textos bem curtinhos mesmo, até menores do que esse que nós lemos aqui, que nós vamos ver no livro didático, tá bom? Pessoal, então é isso. Até a próxima aula. Bons estudos para vocês. E qualquer dúvida que você tiver aí sobre a fábula ou sobre outro assunto aí a respeito da nossa disciplina, você pode participar do plantão, que acontece segunda-feira presencialmente, terça, quarta e sexta pelo WhatsApp ou pelo e-mail, tá bom? Então é isso, até a próxima aula e tenha um ótimo final de semana.